Meus pais não estão mais aqui, mas aprendi a viver depois de sair do fundo do poço. Oi, eu sou o Lucas. Hoje, com 23 anos, olhando para trás, vejo que os últimos anos foram uma montanha-russa que quase me quebrou de vez. Perdi meu pai quando ele tirou sua própria vida quando eu tinha 18. Depois cuidei da minha mãe por 2 anos inteiros enquanto ela afundava numa depressão profunda, e então ela também se foi do mesmo jeito, me deixando sozinho aos 20. Depois disso, eu mesmo mergulhei num abismo de depressão que durou anos, lutando todo dia para encontrar uma razão para levantar da cama. Essa história é sobre perda, solidão, dor que parece não ter fim, mas também sobre como a gente pode encontrar força em lugares inesperados, como amigos, terapia e tempo. Não é fácil reviver esses momentos, às vezes, só de pensar, o peito aperta, mas acho que contar pode ajudar alguém que está passando por algo parecido. Vou contar em detalhes, como se a gente estivesse num café, eu desabafando e você ouvindo, sem julgar. Sem pressa, com todos os cheiros, sons e sentimentos que eu lembro. Vamos voltar pro começo, quando a vida era simples e eu não sabia o que era sofrimento de verdade. Sabe quando você acorda e pensa hoje vai ser um bom dia sem nem saber por quê? Era assim todo dia comigo aos 18 anos. Morava numa casa pequena mas aconchegante no bairro Jardim Ângela, em São Paulo. A casa tinha 3 quartos, cozinha com azulejos brancos que minha mãe limpava toda semana, e um quintalzinho com um pé de limão que dava frutos o ano todo. O cheiro de limão fresco misturado com o ar úmido da manhã era o meu alarme natural. As paredes da sala eram pintadas de um amarelo claro, escolhidas pela minha mãe porque amarelo traz energia positiva, filho. Vizinhos eram como família. A dona Clara da casa ao lado sempre mandava um pedaço de bolo, e o seu Manuel tocava violão à noite, enchendo a rua de música. Meu pai era o herói da minha vida. Ele tinha 45 anos, era alto como uma porta, com braços musculosos de tanto levantar motores pesados, e uma barba rala que ele raspava toda segunda. Trabalhou a vida toda como mecânico, e há 10 anos abriu sua própria oficina, a 2 quadras de casa. Ele saía às 6 horas da manhã, voltava às 19 horas com as mãos pretas de graxa e um sorriso no rosto. O segredo é tratar o carro como se fosse da família, ele me ensinava enquanto me mostrava como ajustar um carburador. Nos sábados, eu ia ajudar, limpava ferramentas, atendia clientes que vinham com problemas no alternador ou freios. Ele contava histórias da infância dele no interior de Minas Gerais, onde consertava bicicletas para os amigos e sonhava em ter sua própria garagem. Um dia, Lucas, essa oficina vai ser tua. Mas estuda para fazer ela crescer, hein? Não fica só na graxa. Eu ri e respondia, tá bom, pai. Vou ser engenheiro e inventar carros que consertam sozinhos. Minha mãe era a alma da casa. Aos 42 anos, ela era baixinha, com cabelos cacheados pretos que chegavam aos ombros, e olhos castanhos cheios de carinho. Trabalhada como costureira em casa, com uma máquina antiga que rangia mas nunca parava. Ela consertava calças rasgadas, fazia vestidos para festas de 15 anos das vizinhas, e sonhava em abrir uma loja própria. Imagina, Lucas, uma vitrine com minhas criações, luzes piscando, clientes entrando. Ela passava horas pedalando a máquina, com o rádio tocando MPB baixa. Às noites, a cozinha virava seu reino, preparava pratos que faziam a casa cheirar como paraíso, arroz, feijão, bife acebolado, ou o famoso pudim de leite dela. Comida é o jeito de dizer te amo sem palavras, ela dizia, servindo porções extras para mim. Eu era o filho único, o centro de tudo. Tinha acabado de formar no ensino médio no colégio público da rua de cima, onde eu era o aluno que tirava 10 em matemática mas mal passava em educação física. Arranjei um emprego na loja de eletrônicos do shopping Morumbi, ficava no 3º andar, cercado de vitrines brilhantes com celulares, tablets e acessórios. Meu turno era das 9 horas às 18 horas, vendendo smartphones para adolescentes animados ou fones de ouvido para executivos estressados. Esse modelo tem bateria que dura o dia todo, senhor, eu explicava com entusiasmo. O salário era mínimo, mas a comissão ajudava, e eu guardava tudo num cofrinho para a faculdade. Meu sonho era cursar engenharia mecânica na USP ou na Unicamp. Vou projetar máquinas que mudam o mundo. Mãe, eu contava, e ela respondia, você vai, filho. Você é capaz de tudo. A rotina era perfeita na sua simplicidade. Acordava às 6h30 com o sol batendo na janela, tomava café com pão na chapa, queijo Minas e café preto forte que minha mãe preparava. Dava um beijo nela, um abraço no pai se ele ainda estivesse em casa,
e pegava o ônibus lotado pro shopping. No trabalho, batia papo com colegas, almoçava sanduíche rápido. À noite, voltava, jantava com a família, contava sobre o dia, vendia um iPhone para uma senhora de 80 anos hoje. E estudava para os vestibulares no quarto, com o ventilador zumbindo. Fins de semana eram livres, futebol no campinho de terra com a galera. O Pedro, meu melhor amigo desde os 5 anos, era o capitão do time. Ele era alto, magro, com cabelo raspado, estudava administração numa faculdade noturna e sempre me zoava. Lucas, você é o cérebro da turma, mas no campo eu te driblo fácil. A turma incluía o Joãozinho, o mais rápido, que corria como vento, o gordo, nosso goleiro imbatível com mãos como luvas, o Marquinhos, que trazia a bola velha mais funcional, e o Thiago, o estrategista que montava as jogadas. E tinha a Ana, a Ana. Ela era o meu segredo doce. Tinha 19 anos, morava na rua de trás, estudava design gráfico numa faculdade particular no centro. Cabelo liso castanho até a cintura, olhos verdes que pareciam brilhar no sol, e um sorriso que me deixava bobo. A gente se via todo sábado na padaria do seu Zé, onde eu comprava pão fresco. Ei, Lucas, qual celular é bom para editar imagens no Photoshop? Ela perguntava, inclinando a cabeça. Eu explicava sobre processadores e telas, gaguejando um pouco de nervoso, e ela ria. Você é o especialista, um dia me ensina. Eu sonhava em chamá-la para um cinema ou um sorvete, mas sempre adiava. Na próxima semana, pensava. Ela era como um raio de sol na minha rotina. Num domingo qualquer, durante o jantar, com o cheiro de frango assado enchendo a casa, eu disse: vocês são o melhor que eu tenho na vida. Não quero que nada mude nunca. Meu pai riu. A vida muda, filho, mas a família fica. Minha mãe acrescentou: enquanto estivermos juntos, tudo fica bem. Mal sabíamos que a mudança estava prestes a bater na porta como um furacão. Era o final de novembro de 2020, no meio da pandemia que tinha virado o mundo de cabeça para baixo. Máscaras em todo lugar, lojas fechando, gente perdendo emprego. Numa terça-feira cinzenta, com chuva fina que não parava, o dia começou normal. Trabalhei no shopping, vendi alguns acessórios, lidei com clientes impacientes. Cheguei em casa às 19 horas, encharcado, xingando o trânsito. Entrei pela cozinha, larguei a mochila no chão, e vi minha mãe sentada à mesa, o rosto pálido como papel, o telefone na mão tremendo. Mãe, o que aconteceu? Perguntei, o coração já acelerando como se soubesse de algo ruim. Seu pai, ele não voltou da oficina. Liguei pra lá, ninguém atende. O celular dele vai direto pra caixa. A voz dela era um fio de som, cheia de medo. Meu estômago embrulhou. Peguei o telefone, liguei para a oficina, nada. Ligamos para os amigos dele, para o hospital mais próximo, para a polícia. Horas se passaram em tensão, minha mãe andando de um lado pro outro, eu tentando acalmá-la. Vai ver, o carro dele quebrou em algum lugar, mãe. Ele é mecânico, vai consertar. Mas no fundo, um pressentimento ruim crescia. Às 21h30, batida na porta. 2 policiais, senhora? Somos da delegacia. Encontramos o corpo do seu marido na garagem da oficina. Foi suicídio por enforcamento. Nossos pêsames. O mundo desabou. Eu ouvi as palavras, mas não processei. Suicídio? Meu pai, o homem que ria de tudo, que consertava problemas dos outros. Sem bilhete, sem sinal. Depois, investigando, descobrimos as dívidas. A pandemia fechou muitas oficinas, clientes cancelaram, empréstimos bancários com juros altos se acumularam. Ele devia ter se sentido encurralado, mas nunca disse nada. Homens não choram, resolvem. Provavelmente pensou, guardando o peso sozinho. O velório foi um pesadelo surreal. Chovia torrencialmente, o cemitério municipal lotado de pessoas com máscaras molhadas, distanciadas. Vizinhos, clientes fiéis da oficina, tios distantes que mal víamos apareceram. Força, garoto, eles diziam, apertando minha mão gelada. Ele era um bom homem. Eu ficava ali, de pé ao lado do caixão, segurando minha mãe que desabava em soluços. Por quê? Por que você nos deixou assim? Ela murmurava, tocando a tampa do caixão. Eu não chorava, o choque me paralisava. Dentro de mim, uma voz gritava, isso não é real. Ele vai entrar pela porta rindo. A casa depois do enterro virou um vazio ecoante. O cheiro de graxa que o pai trazia sumiu. Minha mãe entrou num estado que os médicos chamaram de depressão grave agravada pelo luto.
Ela se trancou no quarto, ficava na cama o dia todo, olhando pro teto com olhos vazios, sem comer, sem falar. Ela precisa de cuidados 24 horas por dia, o doutor do posto de saúde disse, prescrevendo antidepressivos e terapia. Vigie ela, Lucas. O risco de ela se machucar é alto. Aos 18 anos, virei adulto da noite pro dia. Larguei o emprego no shopping, o gerente entendeu, mas a grana parou de entrar. Arranjei bicos freelance, consertava celulares e computadores pros vizinhos, cobrando pouco para não perder clientes. Minha rotina virou uma prisão, acordava às 6 horas, preparava um mingau ralo para ela, dava os remédios com água, limpava a casa para não virar bagunça, lavava roupa no tanque porque a máquina quebrou e não tinha dinheiro para consertar, ia ao mercado comprar o básico com o pouco que tinha. À tarde, tentava trabalhar no quarto, mas com ela chorando baixo no quarto ao lado, a concentração ia pro espaço. À noite, sentava na beira da cama dela, segurando sua mão fria. Mãe, lembra da vez que o pai nos levou pro zoológico? Você riu tanto do macaco roubando o chapéu dele. Eu contava histórias da nossa vida feliz para tentar trazer um sorriso. Às vezes, ela murmurava. Ele era tudo para mim, Lucas. Como vivo sem ele? Eu engoli o choro. Você tem a mim, mãe. Vamos passar por isso juntos. Eu prometo. Os amigos tentavam ajudar. O Pedro ligava todo dia. Mano, vem pra minha casa. Joga uma partida de FIFA, esvaziar a cabeça. Eu recusava. Não rola, brother. Ela não pode ficar sozinha. A Ana mandou uma mensagem uma semana depois. Sinto muito pelo seu pai, Lucas. Se quiser conversar ou precisar de algo, me liga. Tô aqui. Respondi um obrigado seco, mas me isolei. Quem quer companhia quando o mundo tá desmoronando? Os meses se arrastaram como um filme em câmera lenta. Meu aniversário de 19 anos veio em fevereiro, mas passou em branco. Minha mãe nem se lembrou, e eu não tive energia para comemorar. Ela melhorava um tiquinho de cada vez. Com os remédios ajustados, ela começou a sair da cama para sentar na cozinha e comer algo sólido. Hoje vou tentar um pedaço de pão, ela dizia com voz fraca. Eu comemorava como se fosse uma vitória olímpica. Isso aí, mãe. Vou fazer um café fresco para acompanhar. Mas as recaídas eram brutais. Dias em que ela voltava pro quarto, chorando horas, gritando de noite com pesadelos. João, volta pra mim, ela berrava, e eu corria, abraçava ela até acalmar, ficava acordado o resto da noite velando. Dormia no sofá para ficar perto, exausto, com bolsas embaixo dos olhos. O financeiro apertava, vendi a velha bicicleta do pai para pagar a luz, pedi empréstimo ao Pedro para comprar remédios. Vizinhos ajudavam com marmitas, toma, Lucas, um arroz com carne que sobrou. O orgulho doía como uma faca, mas aceitava para não passar fome. Marquei terapia para ela pelo SUS, a fila era de meses, mas finalmente conseguimos. No dia, levei ela de ônibus, ela agarrada no meu braço como criança. O terapeuta, um homem de óculos grossos, ouviu pacientemente. Maria, me conte o que sente quando pensa no João. Ela chorou a sessão toda, mas saiu um pouco mais leve. No caminho de volta, ela disse, talvez ajude, filho. Eu respondi, vai ajudar, mãe. Um dia de cada vez. Eu mesmo começava a sentir o impacto. A ansiedade veio sorrateira, peito apertado, suor frio nas mãos, insônia que me deixava zumbi. Você tá carregando o mundo nas costas, Lucas, o Pedro disse num raro encontro no campinho, onde jogamos uma pelada rápida. Pede ajuda pros tios em Minas. Liguei pros tios. Estamos com dificuldades aqui também, mas oramos por vocês. Ótimo, orações pagam contas? Um dia, cerca de 6 meses após a morte do pai, eu explodi de vez. Estava lavando a louça acumulada, o sabão escorregando, e um prato escorregou das minhas mãos, quebrando no chão em 1000 pedaços. Porra! Por que tudo isso caiu no meu colo? Por que eu? Gritei pro vazio, lágrimas quentes escorrendo, socando a pia até as mãos doerem. Minha mãe ouviu, saiu do quarto devagar, com passos incertos, e me abraçou por trás. Filho, me perdoa. Eu tô te sobrecarregando demais. Você não merece isso. Choramos juntos no chão da cozinha, abraçados como nunca. Vamos tentar mais forte, mãe. Pelo pai, por nós. Aquilo foi um ponto de virada, o primeiro abraço dela em meses, um fiapo de esperança no escuro. No segundo ano, as coisas pareciam melhorar de verdade. Minha mãe voltou a costurar um pouco, começou com bainhas simples,
Depois fez uma blusa inteira pra mim. Olha, Lucas, tá boa? Os pontos estão retos? Ela perguntava com um brilho tímido nos olhos. Perfeita, mãe. Parece de loja. A gente sentava na sala à noite, assistindo novelas na TV velha, rindo de diálogos bobos. Essa personagem é igual a Dona Clara, né? Eu brincava, e ela ria fracamente. Pensei, tá passando. Vamos sobreviver. Eu até voltei a trabalhar meio período, numa pequena loja de consertos de eletrônicos no bairro, juntando grana para a faculdade, explicava para os clientes. A Ana me mandou mensagem um dia: ei, sumido. Ouvi sobre sua mãe. Vamos tomar um sorvete e conversar. Marquei, mas no dia cancelei. Mãe tava num dia ruim, chorando de novo. Então, veio o golpe que me derrubou de vez. Fazia exatos 2 anos da morte do pai, uma data que a gente evitava mencionar. Minha mãe estava quieta demais aquela semana, olhos distantes, respostas monossilábicas. Saí pro trabalho de manhã, deixei o almoço pronto na geladeira com um bilhete: te amo, mãe. Volto cedo. Quando voltei às 17 horas, a casa estava silenciosa. Chamei: mãe. Nada. Entrei no banheiro, a banheira cheia de água vermelha, ela deitada lá, pulsos cortados, olhos fechados. Um bilhete na pia: não aguento mais sem ele, filho. Me perdoa. Te amo sempre. Gritei. Chamei a ambulância. Tentei estancar o sangue com toalhas, mas era tarde. Ela se foi, me deixando sozinho aos 20 anos, sem irmãos, sem parentes próximos. O mundo desabou pela segunda vez, e dessa vez não tinha ninguém para me segurar. O enterro da mãe foi outro borrão de chuva e pêsames vazios. Você é forte, Lucas, diziam os vizinhos. Tranquei a casa e me isolei. Dias viraram semanas. Dormia 16 horas, acordava para chorar ou olhar o teto rachado. Não comia, emagrecia até as roupas folgarem. A depressão veio como um tsunami. Não era só tristeza, era um vazio que sugava toda energia, todo sentido. Por que continuar? Eles se foram, eu sou o próximo, pensava, olhando para as pílulas que sobraram dela. Pensamentos suicidas viraram constantes. Imaginava cordas, facas, remédios. Acaba logo com isso. Mas algo me parava, talvez a memória do pai dizendo luta, filho, ou medo do desconhecido. O Pedro apareceu um dia, arrombando a porta com preocupação. Mano, você tá se matando aqui dentro. Olha pra você, parece um fantasma. Vamos buscar ajuda, agora. Ele me arrastou pro posto de saúde, onde o médico diagnosticou depressão severa com risco de suicídio. Prescreveu antidepressivos, marcou terapia urgente. Você precisa de apoio profissional, Lucas. Os primeiros meses foram um inferno particular. Perdi o bico na loja, as contas se acumularam, luz cortada, água racionada. Vendi móveis para pagar aluguel, vivi de macarrão instantâneo. Na terapia, o doutor, um homem calmo de 50 anos, ouvia pacientemente. O luto acumulado é pesado, Lucas. Você cuidou deles por anos, agora cuide de você mesmo. Ele me mandava tarefas simples. Liste 3 coisas boas no dia. No começo, era conseguir levantar da cama. Comi uma maçã, respirei sem chorar. Aos poucos, comecei a sair do casulo. Caminhadas curtas no parque perto de casa, sentindo o sol na pele, ouvindo pássaros. Reencontrei a Ana. Ela tinha ouvido dos vizinhos e mandou mensagem: ei, vamos conversar? Sem pressão, só um café. Nos encontramos num cafezinho da esquina, o cheiro de expresso no ar. Eu desabei, contando tudo, as perdas, o cuidado, o vazio. Ela ouviu, olhos cheios de empatia, mão na minha. Você é mais forte do que pensa, Lucas. Sobreviveu ao impensável. Virou amizade, depois algo mais, beijos tímidos, abraços que me faziam sentir vivo. Mas eu tava quebrado, namoro era complicado com a cabeça bagunçada. Arranjei um emprego num call center, daqueles chatos onde você atende reclamações o dia todo. Bom dia, como posso ajudar? Dizia com voz mecânica, odiando cada segundo, mas pagava as contas. À noite, estudava online, videoaulas no YouTube, para manter o sonho da engenharia vivo. Mas os dias ruins vinham em ondas, aniversários, datas de morte, festas de fim de ano sozinho. Chorava no chuveiro, questionando, por que eles me deixaram? Eu não era suficiente para eles ficarem? Fazia 1 ano da morte da mãe, e eu completava 21 anos. A terapia estava ajudando mais, aprendi sobre gatilhos emocionais,
como datas especiais me derrubavam, e técnicas de mindfulness, aquelas meditações guiadas por app onde você foca na respiração. Foque no agora, Lucas, não no passado, o doutor repetia. Ele me indicou um grupo de apoio para sobreviventes de suicídio de entes queridos. No começo, resisti. Por que falar com estranhos sobre minha dor? Mas fui à primeira reunião num centro comunitário, sala simples com cadeiras em círculo, cheiro de café fraco. Ouvi histórias parecidas. Meu irmão se foi assim, minha esposa não aguentou. Percebi que não era o único no mundo com essa cicatriz. Uma mulher lá, a tia Rosa, de 60 anos, perdeu o marido da mesma forma. O luto não some, menino. Ele vira parte de você, mas você aprende a carregar sem cair. Ela me convidou para um churrasco do grupo no parque, carnes na grelha, risadas, música. E de verdade pela primeira vez em anos, sentindo um calor no peito. Com a Ana, as coisas fluíam melhor. Viramos namorados oficiais, devagar. Ela me incentivava. Você vai entrar na faculdade, amor. Eu acredito em você. Me inscrevi no vestibular, estudei como louco, livros emprestados, vídeos online. Passei em engenharia mecânica numa universidade pública. As aulas online ajudavam, cabiam na rotina. Mas ainda tinha recaídas, noites de insônia, dúvidas. Numa delas, liguei pro Pedro às 2 horas. Mano, não aguento mais essa merda. Ele veio correndo, trouxe cervejas, conversamos até o sol nascer. Você é um guerreiro, Lucas. Seus pais estariam explodindo de orgulho. Aos 22 anos, a vida começava a se ajeitar como peças de um quebra-cabeça bagunçado. No segundo semestre da faculdade, trabalhava a meio período como assistente numa oficina mecânica. Ironia do destino, né? Graxa nas mãos me fazia sentir conectado ao pai. Ei, pai, tô seguindo teu legado, pensava enquanto ajustava freios. A depressão ainda rondava, como uma sombra, mas eu gerenciava melhor. Remédios ajustados, terapia semanal, exercícios diários. Corria no parque toda manhã, sentindo o vento na mente. Jogava bola com o Pedro e a galera nos fins de semana, suando a camisa e rindo de gols bobos. A Ana e eu morávamos juntos agora, num AP pequeno mais nosso, com paredes pintadas de azul claro porque azul acalma, ela dizia. Nos dias cinzas, ela me puxava. Vem, vamos dançar na sala como idiotas. Tocávamos música alta, íamos até a barriga doer. Comecei a voluntariar num centro de saúde mental do bairro, contando minha história em palestras para grupos. Eu perdi os 2 pro suicídio, cuidei por anos, afundei depois. Mas saí do buraco com ajuda. Vocês também podem, peçam ajuda, falem. Era terapêutico para mim também, ver olhos se iluminarem com esperança. Hoje, aos 23, tô focado na faculdade, planejando abrir minha própria oficina, em homenagem ao pai. A dor ainda vem em ondas, sonhos com eles, saudades em datas especiais, mas não me derruba mais. Aprendi que suicídio deixa cicatrizes profundas, mas não define quem a gente é. Cuidei da mãe por 2 anos, lutando todo dia, e depois lutei por mim mesmo por mais anos. Superei devagar, com amigos como Pedro, amor como Ana, profissionais como o doutor que me atendeu no SUS. Se você tá lendo isso e passando por algo parecido, não guarde a dor sozinho. Pede ajuda, terapia, amigos. Não é fraqueza, é a maior força. A vida, mesmo quebrada, pode ser reconstruída peça por peça. Obrigado por ouvir minha história. E lembre-se, cada dia é uma chance nova de recomeçar, mesmo quando parece impossível.